Nós estaremos lendo alguns versículos desse texto, desse capítulo, ao longo daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, ao longo dessa palavra que há de ser ministrada. Então você vai manter a sua Bíblia aberta, amém? Numa dessas semanas em que nós, antes de trazermos essa palavra, em que nós estivemos distante, né? Estivemos aí descansando. A gente esteve ali em Alagoas e a gente conheceu uma outra parte da família de Deus e uma outra igreja lá que se reúne para adorar o Senhor. E eles estavam falando, irmãos, de um sistema que eles têm na igreja que não é ar-condicionado, mas funciona como se fosse. Eu até esqueci o nome agora, não sei se a Albânia me lembra, eu não sei se é exaustor, não, né? Eu vou lembrar o nome, depois eu digo para você. Mas o que é interessante, porque ele resfria o ambiente, está calor, não está? Não é? Está ou não está? Tenho certeza que você gostaria de estar num ambiente bem, bem aconchegante. E o interessante é que não é o mesmo preço do ar-condicionado, e a energia é como se fosse de ventiladores, irmãos. Então isso é praticamente um céu na terra, E eu disse assim, esse negócio me interessou muito, e a gente vai procurar, correr atrás, para a gente ver, para implantar ele aqui também, amém? Então nós vamos avançar em muitas áreas, mas eu creio que isso, claro, vai exigir de nós uma maior dedicação, uma maior entrega, mas eu tenho certeza que o Senhor, que é o dono do ouro, o dono da prata, Ele já tem abençoado e vai abençoar você e a mim muito mais, amém? Para que nós possamos fazer muito mais. Então, por que não, daqui a alguns meses, nós estarmos num ambiente aqui climatizado? Dê um glória a Deus. Climatizador, amém? A pastora lembrou aqui, o nome é climatizador, Climatizador. E é maravilhoso, Então nós vamos talvez até lá também para conhecer. Ele nos fez esse convite para conhecer, porque nós não fomos na igreja, mas conhecer como é que funciona e colocar aqui, porque a gente precisa, amém? Mas vamos lá, você abriu sua Bíblia em Hebreus 11, amém? A glória a Deus. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós damos graças pela sua palavra. A tua palavra é bendita, e o desejo do nosso coração é ouvirmos a tua voz. Ministra, Senhor, ao nosso coração pela tua palavra, que a tua palavra tome o seu lugar, o lugar devido no nosso coração, ó Deus. Nós te pedimos isso no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Amém. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Declare isso para essa pessoa que está ao seu lado, diga para ela: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque declara a palavra do Senhor que aquele que do Senhor se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Quando nós falamos sobre fé, logo vem à nossa mente a necessidade de conceituação. O que é fé? O que é fé? No entanto, mais do que uma conceituação, hoje nós queremos nos deter acerca da natureza da fé. Ainda que nós venhamos até mesmo a conceituá-la, mas eu quero conversar com você hoje a respeito da natureza da fé. E eu quero convidar você a observar o verso 1 do capítulo 11 de Hebreus. A palavra diz assim, olha: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você pode dizer amém? Perceba, declara a palavra que a fé é certeza e convicção. Declare comigo, diga certeza e convicção. Aqui nós temos uma definição de fé. A palavra diz que fé é certeza. E a palavra certeza aqui no original, ela é formada pela junção de duas outras palavras, que é upo, que significa sob, e stasis, que significa ficar. E o que é que isso então fala ao nosso coração? Certeza aqui é ficar embaixo.
E isso traz, assim, um conceito de fundamento, um conceito de fundamentação, de base, é a essência sobre algo que há de ser construído. Então, a fé, ela é a certeza daquilo que esperamos, e ela é a prova, ela é a convicção das coisas que não vemos. E a palavra prova, por sua vez, significa evidência, significa verificação, pelo qual algo é provado ou testado. Então, dito isso, nós podemos entender o quê? Que a fé é a base, diga comigo, a fé é a base, ou o fundamento, para experimentarmos ou provarmos as coisas invisíveis que esperamos. Entenda, a palavra diz que fé é fundamento. Então, quando nós estamos sob esse fundamento, nós estamos habilitados para provarmos daquilo que não vemos, mas que assim cremos, amém? Então, é por meio da fé que as coisas espirituais, elas se tornam naturais ou reais em nossa vida a cada dia, amém? É por isso que a sua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o Senhor, portanto, nos chama a viver pela fé. Então, declare mais uma vez, diga: fé é certeza e convicção, mas fé também é entendimento, amém? Veja o que diz o verso de número 3. A palavra diz assim, olha: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, fé é entendimento. A palavra fé vem do termo que significa a disposição interior de uma pessoa confiar em outra. E é também a virtude de alguém em quem se pode confiar. E isso fala sobre fidelidade. De maneira que quando nós aplicamos esses conceitos, esses dois conceitos, fé e fidelidade a Deus, isso envolve tanto o ato de confiar nele, como também de ser fiel a Ele. A fé, para ela ser completa, ela precisa ter esses dois viés. Eu preciso confiar, mas eu preciso ser fiel àquele a quem eu confio. Logo, aquele que simplesmente diz que acredita, mas não é fiel, ele não tem fé. Porque é preciso crer, é preciso confiar, mas é preciso ser fiel àquilo que se crê. Então, quando a palavra diz que pela fé entendemos, a palavra está dizendo que pela fé nós confiamos, nós entendemos essa realidade. Agora, você precisa entender assim, olha aqui, o entendimento da fé vai gerar um comprometimento. O entendimento da fé vai gerar um comprometimento com a vontade de Deus, com a fidelidade a Deus. Entenda, olha, quanto maior a sua fé, maior será o seu comprometimento, maior será a sua fidelidade, maior será o seu envolvimento com Ele. Nós podemos entender então a partir disso uma terceira característica da fé, ou da natureza da fé, que está atrelada a essa, que é, declare comigo, diga assim: a fé oferece. Veja o verso de número 4, a palavra diz assim, olha: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus o aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ele ainda fala. Então entenda comigo, olha, a palavra diz que a fé, ela oferece. Por aquilo que a fé oferece, ela obtém o testemunho. O texto diz: Abel ofereceu, e ele ofereceu um sacrifício superior ao de Caim, por isso ele recebeu o bom testemunho de justo. Entenda uma coisa, o testemunho, ele não é caracterizado pelo que eu recebo, mas é pelo que eu ofereço.
E isso é algo que nós precisamos entender acerca da fé. Porque muitas vezes nós queremos fazer uso da fé para receber. E isso não está errado. Mas é preciso compreender que a fé, ela também é fé quando você oferece, quando você entrega. Então, uma vez que eu confio, uma vez que eu me comprometo, ou seja, eu sou fiel àquele a quem eu confio, eu entrego. Então, quando nós temos dificuldade para oferecer ao Senhor aquilo que Ele é digno, é porque de alguma forma nós não estamos firmados na fé, de alguma forma nós não estamos, desfrutando daquilo que somente pela fé pode ser desfrutado. Nós não entendemos o que é a fé, por isso nós não oferecemos, nós só queremos receber. É por isso que a palavra do Senhor nos chama a viver pela fé, e quem vive pela fé, oferece. Quem vive pela fé, entrega. Pastor, entrega o quê? Aquilo do que o Senhor é digno. E do que o Senhor é digno? Ele é digno de tudo. Pela fé, Abel entregou um sacrifício superior. Qual a diferença entre Caim e Abel? Porque ambos entregaram, mas um entregou com entendimento, e o outro entregou simplesmente por entregar, talvez até objetivando receber algo. E por que foi que Abel entregou um sacrifício superior? Porque ele entendeu quem era aquele a quem ele estava entregando. E ele entregou de uma maneira que glorificava o seu nome. E nesse mesmo texto nós vemos uma outra natureza da fé, é que a fé fala. Queridos, a fé, ela tem voz. A palavra diz assim, olha, mesmo depois de morto, o bom testemunho da fé de Abel ainda fala em nossos dias. Então, quando nós vivemos pela fé, ainda que nós necessariamente não falemos, a fé fala. Em todo o tempo a fé fala. Então, o bom testemunho daquele que entrega, daquele que se oferece, fala, declara a palavra do Senhor, amém? E esse é o chamado do Senhor para a sua igreja hoje. Nós somos chamados, amados irmãos, a vivermos pela fé, amém? E isso fala sobre a quinta característica ou natureza da fé que nós queremos compartilhar, que está no verso de número 5. Observe a palavra, diz assim, olha, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que ainda tinha agradado a Deus. A palavra diz lá em Gênesis que Noé andou com Deus e o Senhor o tomou para si. E qual é a característica, ou a natureza daquele que vive pela fé? A fé me faz andar, a fé me faz me mover. Enoque andou com Deus e foi trasladado. Perceba, ele não foi trasladado porque creu de uma forma mística, mas ele foi trasladado porque ele andava com Deus. Muitos dizem crer em Deus, mas poucos andam na sua presença. Poucos andam diante da sua face. E a verdadeira fé, ela me chama a andar na sua presença. Ela me move a andar na sua presença. A fé me move, a fé me tira da paralisia. Muitos não conseguem andar na presença porque lhes falta fé. Agora, entendamos aquilo que nós temos declarado. Até então, o que é fé? Olha, a palavra diz para nós, fé é certeza, é estar fundamentada, é estar sob a base, é a convicção,
É a prova daquilo que você vai experimentar porque você está firmado no Senhor. É o entendimento, é aquilo que lhe leva a oferecer. A sua fé, ela fala. Então a tua fé lhe faz andar na presença de Deus. A fé vai te movimentar. A fé vai me movimentar. E sabe uma natureza da fé que também a palavra fala que bendiz ao Senhor. No verso número 6, a palavra diz assim, olha: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então declare comigo, diga assim: a fé agrada a Deus. A fé agrada o coração de Deus. Você já pensou em você trazer agrado, afago, alegria ao coração do Senhor de toda a terra? A fé agrada a Deus porque me faz andar com Ele. E sabe o que é interessante? É porque todo aquele que anda na presença de Deus é recompensado por Ele. A verdade é que Deus não precisaria fazer isso, irmãos. Porque, verdade seja dita, nós é que precisamos de Deus. Ele não precisa de nós. O Senhor sem nós, Ele continua sendo quem Ele é Deus. Mas nós sem Ele, nada somos. Mas Ele nos chama a andar na Sua presença, e quando estamos na Sua presença, somos abençoados. Somos recompensados. É como diz o Luiz Hermínio, né? Esse Deus não é gente. Ele não é gente. Ele nos abençoa, amém? Mas olha, não para por aí. No verso 7, a palavra diz assim para nós: pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro. Diga comigo, herdeiro. Ele se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Declare comigo, diga assim: a fé me faz herdeiro. A palavra está dizendo para nós aqui que Noé foi feito justiça de Deus e herdeiro de Deus. A partir dele, a humanidade foi reconstruída. Noé se tornou um herdeiro de Deus. Todo aquele que deposita sua fé no Senhor tem herança nele, irmãos. E o que nós precisamos entender acerca da herança é: ela pertence àquele que é herdeiro. Então é algo que não há como ser removido das nossas vidas. Aquele que anda na presença do Senhor pela fé é herdeiro de Deus. Uma outra característica da fé, no verso 8, a palavra diz: a fé obedece. Veja o verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pense numa loucura. A palavra diz que o Senhor chama Abraão. Abraão obedece. O Senhor lhe mostra o caminho e ele vai, mas ele não sabe para onde vai. A Bíblia diz que mais tarde ele receberia aquele lugar como herança sua. E tudo isso como? Pela fé. A fé, ela é obediente. A fé, como Clécio disse aqui, olha, nós não temos cacife, irmãos, para discutir com Deus. Não tem um ditado que diz assim, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Quem pode vencer Deus? Quem pode cansar Deus? A sua palavra diz que os seus planos, eles não podem ser frustrados. Tudo aquilo que ele tem declarado se cumprirá, tem se cumprido e se cumprirá. Agora, quando nós obedecemos, somos recompensados, somos abençoados. Então, uma característica da fé, a fé genuína, é que ela é obediente.
Você não fica retrucando, você não fica argumentando, mas você obedece. Se você conhece a história, a Bíblia diz que quando Deus chama Abraão para entregar o seu filho, a Bíblia diz que logo de madrugada ele se levanta para entregar o seu filho. Irmãos, isso é loucura, mas ele obedece. Não é à toa que ele foi chamado de o pai da fé. Abraão foi chamado de o pai da fé. A fé obedece, amém? Os versos 9 e 10, observe a palavra, diz assim: pela fé, ainda falando de Abraão, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Você pode dizer aleluia? Então entenda, olha, a fé é peregrina. A fé me faz andar aguardando as promessas. Entenda uma coisa, aquele que tem promessa, mas que tem fé, ele não esmorece, ele não retrocede, ele não desiste. Por quê? Porque ele tem fé, porque ele está firmado. E a palavra diz que Abraão, ele estava peregrinando na terra que seria sua por herança, e o Senhor havia lhe prometido que lhe daria aquela terra. Mas olha o que é interessante que a Bíblia diz, ele sabia disso, mas não era essa terra que ele almejava no seu coração. A palavra diz que a terra que ele almejava era a terra que tem alicerces. A pátria ou a terra que Abraão via era as mansões celestiais, irmãos. E era justamente por isso que ele não esmorecia, pelo contrário, ele aguardava. Porque a verdadeira fé aguarda. Pela fé Abraão aguardava peregrinando a cidade de fundamentos sólidos. Quando você verdadeiramente olha para onde você deve olhar e você coloca a sua fé no Senhor, ainda que possa parecer que está demorando, você continua aguardando, porque a fé é peregrina. Amém? A fé é peregrina. Agora, de que maneira nós peregrinamos? Veja o verso número 11. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Aleluia. Queridos, a fé recebe poder. Eu vou repetir para você, a fé recebe poder. Abraão estava diante de uma impossibilidade. Ele tinha uma promessa, mas ele tinha uma impossibilidade. Sara não podia gerar filhos, mas ele tinha uma promessa. Sabe qual é muitas vezes o nosso problema? É que nós olhamos simplesmente para a promessa, mas a Bíblia diz que Abraão considerou fiel aquele que prometeu. Então ele disse: olha, Senhor, tu me prometestes, há uma impossibilidade, eu não posso ter filhos com Sara, mas aquele que me prometeu é fiel. A verdadeira fé recebe poder para operar o impossível. Porque era uma impossibilidade, mas a fé operou o impossível, irmãos. Então, quando nós cremos, quando nós temos uma promessa e nós estamos firmados na fé e olhando para aquele que prometeu, pode estar difícil, pode estar até impossível, mas a fé realizará tudo aquilo que o Senhor prometeu, amém? Nós também aprendemos que a fé, ela é geradora. Veja o verso de número 12. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia no mar. Você pode dar glória a Deus?
Deixa eu dizer uma coisa para você. A fé necessariamente aqui, ela não foi criadora, mas ela foi geradora. Mesmo sem vitalidade, por meio da fé, Abraão e Sara geraram uma posteridade de incontáveis. A fé, ela gera algo. Quando você vive pela fé, algo é gerado em você e através de você, a glória de Deus será manifesta na terra, amém? Abraão creu, ele teve fé, ele esperou, ele confiou, e ele viu cada uma das promessas do Senhor sendo cumpridas. Aí talvez você possa dizer, não pastor, ele não viu. Pela fé, irmãos, ele já viu. Porque não são aquilo que os nossos olhos naturais conseguem ver, mas é aquilo que a fé me faz enxergar. Então, ainda que os seus olhos naturais não tenham visto, uma grande, incontável, numerosa multidão, ela está aí, amém? Mas será que chegará o dia em que os seus olhos verão? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, amém? Declare comigo assim, diga, a fé é vida. Veja os versos 13 a 16. 13 a 16. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Ele preparou uma cidade. Você consegue imaginar Deus dizendo, eu não me envergonho de ser chamado Deus deles? Você consegue imaginar o Senhor dizendo isso a nosso respeito? Dizendo, olha, eu não me envergonho de ser chamado Deus da igreja Ebenezer. É isso que a palavra diz acerca deles. Mas olha que interessante, a Bíblia diz, eles viveram pela fé, não pelo que a fé proporcionava. Tem gente que diz assim, olha, eu creio que Deus pode fazer isso na minha vida, mas se Deus não fizer, eu abandono o evangelho. Você já abandonou há muito tempo, só falta ir embora. Não é verdade? Sim, é verdade que a fé, ela pode operar milagres. A fé, ela é geradora, mas eles não viviam por aquilo, pelo resultado da fé, vamos dizer assim. Eles viviam pela própria fé. A Bíblia diz assim, olha, eles não receberam o que tinha sido prometido. A Bíblia diz assim, eles viram de longe. Eles viram de longe, irmãos, declara a palavra, e eles saudaram, eles reconheceram, porque a fé, ela reconhece. Eles sabiam, somos peregrinos. Eles entenderam, eles disseram assim, olha, nós não estamos esperando nada nessa terra. E olha que interessante, porque se eles tivessem pensado na terra de onde saíram, eles teriam a oportunidade de voltar. É por isso que muita gente volta. Muita gente volta porque ao invés de estarem olhando para aquele que prometeu e que é fiel, estão olhando para o lugar de onde saíram. E por isso retrocedem. E por isso voltam atrás. Mas a fé, declare isso comigo, diga assim, a fé espera uma pátria melhor. A pátria celestial. Amém? Aqueles que esperam uma pátria melhor, aqueles que esperam uma pátria celestial, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Porque eles dizem assim, olha, pela própria fé a qual vivem. Senhor, eu espero sim que o Senhor faça coisas grandes na minha vida aqui. Mas se o Senhor não fizer,
Eu estou esperando algo maior. Eu estou esperando algo melhor. Aí Deus olha e diz: eu me agrado em ser chamado Deus dele. Eu me agrado em ser chamado Deus dela. Porque o seu coração não está naquilo que Deus pode dar, mas o seu coração está no próprio Deus, irmãos. Porque o que é a pátria celeste, senão a própria presença? Porque olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que nós vamos pisar em ouros. É uma coisa que é até difícil da gente imaginar, não é verdade? Mas será que é isso que você está esperando? Porque eu não estou nem aí, irmão, se eu vou pisar em ouro. Eu quero ver a face dele. Eu quero ser envolvido pela sua glória. Porque o ouro lá a gente pisa porque não tem importância nenhuma diante de quem ele é. Então era isso que eles estavam declarando: vivemos pela fé, amém? Então quando a fé ela é provada, ela oferece. Deixa eu dizer uma coisa para você: a fé é provada. Diga isso para o seu irmão, diga para ele: a fé é provada. A fé, irmãos, não leva em conta o resultado de uma promessa, mas leva em conta o caráter daquele que prometeu. Sobre Isaac havia uma promessa. O Senhor disse para Abraão que sobre ele estabeleceria uma descendência. Mas Abraão entendeu que a promessa não estava em Isaac. Isaac era só o meio pelo qual a promessa se cumpriria, mas a promessa estava no próprio Deus. Por isso que Deus disse assim, por isso que Abraão disse assim: o Senhor me pediu Isaac e eu dei. Porque a palavra diz, está lá no verso 17: ainda que o Senhor mate Isaac, o Senhor pode ressuscitá-lo. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Então eu entrego. Então a fé, quando ela é provada, ela entrega, amém? A fé abençoa, diga amém. Versos 20 e 21 diz assim, olha: pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé Jacó à beira da morte abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Então a fé abençoa. A fé não retém, mas a fé entrega, a fé estende sua mão, a fé abençoa. A quem? Ao seu próximo. Você vê aqui, olha, que aquele que tem fé, ele simplesmente vai ser alguém abençoador na terra, amém? A fé, ela também esconde. Veja o verso 23, diz assim, olha: pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Você conhece essa história? Havia um decreto, o rei disse assim: olha, vamos mandar matar todo menino que nascer, todo menino judeu tem que ser morto. Mas a fé, irmãos, esconde por revelação. Você já viu um menino quando nasce? Quem aqui já viu um menino quando nasce? As pessoas dizem assim: que lindo, não é? É não, irmão, é feinho, quando nasce é feinho. É ou não é? Fala a verdade, né? Se for um nascimento normal, sai com a cara toda machucadinha, depois ele vai tomando uma forminha, vai ficando, é ou não é? Né? Mas a gente fica, oh meu Deus, que lindo, né? Para a gente não constranger, não ficar constrangido, né? Você pode até ficar calado, fala outra coisa, né? Que está tudo certo. Mas a Bíblia diz que quando aquele menino nasceu, eles olharam e disseram: tem algo diferente nele. O que é isso, irmão, senão a fé? Porque você vai olhar para uma criança, irmãos, recém-nascida, e você vai dizer: tem algo diferente? Somente pela fé que traz revelação. E aí pela fé eles guardaram, pela fé eles esconderam o menino. Ó, se descobrir, vai morrer o menino, o pai, a mãe, a família toda. Por enquanto é só o menino, mas se descobrir, está todo mundo ferrado. Mas por revelação, eles temeram o Senhor e eles guardaram aquele menino, amém? A fé não teme
o decreto do rei. A fé não teme, irmãos, imposições naturais, pois ela é sobrenatural, amém? O Senhor está chamando a nação brasileira, irmãos, a viver pela fé. O Senhor está chamando a igreja brasileira a viver pela fé. E deixa eu dizer algo para vocês, nos próximos dias, muitos que não estão firmados na verdadeira fé vão vender a sua crença. Porque escute o que eu estou dizendo para você. Os próximos dias serão dias difíceis para viver a fé nessa nação. Porque muitos que hoje são detentores do poder nessa nação, são completamente contrários à verdadeira fé. E falar isso que eu estou falando para você aqui é comprometedor. Nós temos ouvido de pastores que têm recebido ligações do governo, porque estão se posicionando na sua fé. Mas a verdadeira fé, ela não teme decretos reais. Mas a verdadeira fé, assim declara a palavra do Senhor, ela é sobrenatural. A verdadeira fé é a fé do tipo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando um decreto real foi levantado e disse: não pode se adorar outro Deus que não seja o rei. E aqueles que assim fizerem serão lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente. E a palavra diz que quando os instrumentos foram tocados, toda uma nação se curva, e aqueles 3 homens permanecem de pé. E eu acho lindo a resposta deles, porque o rei disse assim: olha, eu vou dar oportunidade para vocês. Talvez vocês não tenham escutado, vocês estavam despercebidos, mas os instrumentos vão tocar, e quando eles tocarem, vocês devem se curvar e me adorar. Fica tu sabendo, ó rei, que o Deus a quem nós servimos, Ele é poderoso para nos livrar da fornalha e das tuas mãos. Mas se Ele não fizer, se Ele não nos livrar nem da fornalha, nem das tuas mãos, fica tu sabendo que nós não vamos nos curvar. Não diz a Bíblia, irmão, mas ali eu acredito que o rei se endemoniou. E eles foram lançados na fornalha. Não foram livrados da fornalha, mas foram livrados na fornalha, amém? Mas poderia não ter sido. Você concorda comigo? Poderia não ter sido. E se não fossem, vivemos pela fé. E pela fé nós estamos dispostos a enfrentar o que necessário for, porque a fé é sobrenatural, amém? Uma outra natureza da fé: a fé recusa a filiação do mundo, diga amém. Veja o verso 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Irmãos, quem é que não queria ser filho da filha de Faraó? Ele certamente seria alguém que mandaria em todo o reinado. Mas a palavra diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele prefere ser maltratado com o povo a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Nós vivemos hoje um tempo que as pessoas, pelas vantagens que lhes são oferecidas, aceitam a filiação do mundo. Aceitam os manjares que o mundo tem para oferecer. Mas a palavra diz que a verdadeira fé prefere ser maltratado no mundo do que ser chamado de filho do mundo. Nós somos filhos de Deus, você pode dizer amém? Então, a verdadeira fé, ela recusa a filiação do mundo. No verso 26, a palavra diz assim, por amor de Cristo, ele considerou
Sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. É interessante porque a fé considera a própria desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Pela fé, porque a fé contempla a sua recompensa. A palavra aqui ainda fala sobre Moisés, está dizendo assim, olha, ao invés de se embaraçar com os tesouros do Egito, a fé contempla a verdadeira recompensa. Deus pode te abençoar muito, você pode dizer amém? E eu oro para que você prospere muito, irmão. E para que você tenha um coração tão generoso quanto a prosperidade que vier sobre a sua vida, para que você possa promover o reino de Deus na terra, amém? Mas aqui Moisés está dizendo assim, olha, eu recuso toda a riqueza do Egito, pela riqueza de ter Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Ele está dizendo assim, olha, se não é possível ter as duas coisas juntas, eu escolho a única que é necessária, que é ter Cristo como meu Senhor, amém? Então entenda, a fé considera aquilo que precisa ser considerado e desconsidera aquilo que precisa ser desconsiderado. Entenda uma coisa, você não tem que estar correndo atrás das bênçãos. A palavra diz que as bênçãos, irmãos, elas são uma consequência da presença. Se você tem a presença, você será recompensado, amém? Então busque a presença e a bênção do Senhor também estará sobre a sua vida. A fé vê o que é invisível. Veja o verso 27. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Rapaz, Moisés não era fraco. Ele via aquele que era invisível. A fé o fez sair do Egito, não temendo o rei, e o fez perseverar, crer, confiar, esperar. Amém? Ele simplesmente, ele via. De que maneira? Pelos olhos da fé. Ele via o Senhor. E é isso que os nossos olhos precisam contemplar. Os nossos olhos precisam contemplar o Senhor. Amém? Agora eu gosto dessa característica. O verso de número 28 diz assim, ó: pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Diga comigo assim, diga, a fé celebra. Diga outra vez, diga, a fé celebra. Irmãos, entendam uma coisa, eles estão celebrando a Páscoa, mas eles estão celebrando a Páscoa, irmãos, no meio de uma destruição, no meio de uma perseguição. Faraó está se levantando contra eles, mas a fé celebra. Então essa é uma característica daquele que tem fé, ele é alguém que celebra, amém? Então o Senhor está dizendo assim, olha, se você tem fé, celebre, alegria, celebração, júbilo, amém? Contentamento. Daqui a pouquinho nós vamos estar adorando o Senhor, vamos colocar algo para a gente celebrar aqui, amém, Tiago? Algo para a gente celebrar, depois da palavra, nós vamos celebrar, nos alegrar, porque a fé celebra, amém? A fé, ela celebra, eles celebraram ao Senhor. Olha, a fé transpõe impossibilidades. A Bíblia diz lá no verso 29, os judeus atravessaram o mar vermelho a pés enxutos. E os egípcios, quando tentaram atravessar, foram engolidos pelas águas. Aí tem alguém que vai dizer assim, olha, existe um tempo, quando os astros se alinham, que o mar seca. Aí o povo, os judeus vão lá e passam. Aí depois que eles passam, aí os astros se desalinham todos e a água vem. É muita coincidência, irmão. É melhor você ter fé. Não é verdade? A fé faz as impossibilidades se tornarem possíveis. Se você tiver fé, e se você viver pela fé, você verá o milagre de Deus na sua vida, amém?
Fica de pé em nome de Jesus, para você pensar que está acabando. Diga comigo assim: a fé faz cair os muros e as fortalezas. Veja aí o verso 30 diz assim: olha, pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Irmão, isso é loucura. Uma das muralhas mais intransponíveis da época. Aí o Senhor diz assim: olha, eu estou com vocês, vamos derrubar essa muralha. Vamos, Senhor, eles estão empolgados, o Senhor está conosco. De que forma? Fica dando voltinhas nela. Você consegue imaginar isso? Rodeia a terra, rodeia a cidade, rodeia a muralha. Aí o cara diz assim: tá certo, vamos fazer, né? O Senhor está mandando. Aí você faz o primeiro dia, no outro dia eles estão empolgados. Agora, aí o Senhor diz: vai novamente. Aí vai chegando o terceiro, quarto dia, talvez eles estejam olhando um para o outro, dizendo assim: Senhor, rodeia mais uma vez. O Senhor estava ali, queridos, alimentando a fé deles. Muitas vezes as coisas não acontecem de imediato na nossa vida, porque o Senhor está trabalhando na nossa fé, irmãos. E depois da 7ª volta, porque as primeiras 6 voltas eles deveriam fazer em silêncio, e na última eles deveriam dar aquele grito para que as muralhas caíssem. Irmãos, a muralha vai cair no grito. E não é que caiu. Porque o que foi que fez cair, irmãos? Foi a fé. Foi a fé que fez aquela muralha cair. E sabe uma outra, para encerrar, a última característica da fé? Diga comigo assim: a fé acolhe. A Bíblia diz que Raabe, a prostituta que estava lá na muralha que ia cair, ela diz que ela acolheu os espiões de Israel quando foram enviados a Jericó. Por consequência dessa acolhida, as promessas do Senhor a alcançaram. Elas acolheram os homens de Deus e ela foi abençoada pelo homem de Deus. Diga comigo: a fé conquista. O que é que a fé conquista? A fé conquista reinos. A fé conquista a prática da justiça, alcança o cumprimento das promessas. A fé fecha a boca de leões, apaga o poder do inimigo, escapa do fio da espada. Da fraqueza a fé tira força. Você pode dizer amém? A fé nos torna poderosos na batalha. A fé coloca em fuga exércitos estrangeiros. Declara a palavra do Senhor. Pela fé, irmãos, pela fé todas as coisas são possíveis, amém? Então o Senhor está te chamando a viver pela fé. O Senhor está me chamando a viver pela fé. Não é pelo que os seus olhos veem, não é pelo que o seu corpo sente, mas é por aquilo que Ele tem declarado na sua palavra, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, amém? Então olhe para o seu irmão e diga para ele assim: viva pela fé. Aleluia. A Bíblia diz que pela mesma fé alguns recusaram ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Eles disseram: o que nós queremos, esse mundo não pode nos dar. Vocês podem nos matar, nós queremos a Ele. A sua fé precisa estar firmada no Senhor. Pela fé outros enfrentaram zombaria, açoites, correntes, apedrejamentos, serras, espadas. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: o mundo não era digno deles. Às vezes o sapato aperta um pouquinho, a gente já está chorando, zombando, murmurando. Não é assim que acontece? Mas a Bíblia diz que aqueles que vivem pela fé não são assim. A fé suporta. E eu creio que o Senhor está hoje derramando sobre você
uma porção dessa fé, amém? A verdade é que já está em nós. A Bíblia diz que pelo Espírito Santo, o Senhor já derramou uma medida de fé sobre cada um de nós. Agora isso pode ser desenvolvido. Então, eu quero convidar você nessa hora juntos a celebrarmos aquilo que o Senhor já fez e a sairmos daqui nessa noite andando em vitória, andando pela fé, amém? Vamos adorar o Senhor, vamos celebrar o Senhor em nome de Jesus. Vamos nos alegrar na sua presença, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, é para quem crê, amém? Aleluia!